Fala, molecadinha, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de resumão? E a nossa aula de resumão dessa semana, pelo Centro de Mídias de São Paulo na aula de História, o tema foi Império Romano, Cidadania e Organização Política. Então vamos falar um pouquinho sobre o Império Romano, a sua forma de cidadania e organização política. Tudo bem, rapaziadinha? Fica comigo, não vai embora, hein? Vamos nessa! Então, quando nós vamos discutir a questão do Império Romano, que é o terceiro período político da Roma Antiga, que nós já estudamos, né, os dois anteriores, no caso da Roma Monarquia, Roma República e agora Roma Império, nós temos que pensar nesse aspecto de cidadania. Quem era e quem não era cidadão nesse modelo político de governo, no caso em Roma. Tudo bem? Vamos lá. Então, primeira coisa, quando nós pensamos em império, nós temos que entender que império é um modelo de governo centralizador, ok? Aí vocês podem falar assim, o modelo de governo centralizador então seria um rei que governava seu povo? Sim e não, né? No caso do império, não era apenas um modelo de governo centralizador do seu povo, mas um modelo de governo centralizador também de outros povos, de forma externa, que a gente vai ver agora aqui. Então, era um modelo de governo centralizador, não somente do seu povo, mas também povos externos, que a gente vai entender. O imperador era um ditador político e também era considerado um deus. Então, o imperador, a figura do governante, ou imperador, ele era uma espécie de ditador, de tirano. Só que na visão social da sociedade romana e dos povos na quais eles invadiam e dominavam, ele não era apenas um ser político, um imperador. Ele também era considerado um deus. Então nós podemos chamar esse tipo de governo de teocracia, teo do grego deus, né? Então a cracia, o governo de um deus, naqueles moldes do Egito Antigo também, na qual o faraó também era considerado um deus para o seu povo, tudo bem? Então nós temos que pensar, não se isso é, então é verdade que ele era um deus? Não, o contexto não é isso, o contexto é a visão política sobre aquele momento histórico. Então aquele imperador, aquele ser humano, dotado de poderes políticos, ele dominava o seu povo de uma forma tão concentrada, centralizada, que as pessoas acreditavam até que ele fosse um deus para o seu povo. Um deus na visão de mundo deles, da sua cultura e da sua religiosidade. Tudo bem? Então vamos lá. Governou civilizações externas a Roma, que foi o que eu citei desde o início. Então, quando nós pensamos em império, não é apenas um governo de um ditador que governa seu povo. Ele também governou povos externos a Roma. Então, invadiu o Egito, invadiu a Mesopotâmia, invadiu Cartago, ou invadiu a Grécia Antiga, que nós já estudamos, né, que também fica na Europa. Então, invadiu vários outras civilizações externas do seu povo. E nós vamos ver agora como que era essa forma de governo, como que eles governavam esses povos externos, ok? Além de governar de uma forma ditatorial. Então ele diz assim, dominava outros povos, porém respeitava a cultura e organização social desses povos. Então o Império Romano ele tinha uma tática de invasão. Então a invasão era uma invasão militarizada, né? E o exército romano invadia esses povos que eles viam de forma mais vulnerável, né? Depois da invasão do domínio, eles faziam todo um arranjo político. Então eles pegavam um líder político dentro desse povo invadido que tinha mais influência ou tinha uma certa relevância para os seus interesses do Império Romano, colocava esse ser político daquele povo invadido como um governante central. E o Império Romano respeitava a cultura e a organização social desse povo. Era uma forma de acalmar os ânimos daquele povo que era invadido, não apenas impondo a cultura romana para aquele povo. Já bastava o governo romano ali presente, né? Ainda mais na figura de um ser político que era até do seu próprio povo. Como assim, Vou dar um exemplo para vocês, né? No período do nascimento de Jesus Cristo enquanto ser humano, né? Até tem textos científicos e textos religiosos da Bíblia que diz que tinha um imperador, o imperador Herodes. Herodes, ele era judeu, ele era do povo de Israel naquela época. Porém, Herodes servia ao Império Romano. Então Herodes, mesmo sendo do povo de Israel, um judeu, ele prestava serviços para o Império Romano, que era justamente Jesus Cristo nasceu no período em que o Império Romano tinha invadido a Judéia, a Galileia, né, antes de chamar Israel, aquele território onde seria hoje a região ali do Oriente Médio, na região da Palestina, com Israel, onde Jesus Cristo nasceu. Então, para vocês entenderem a tática romana de domínio, né? Então colocava um governante que representasse o Império Romano, mas um governante do próprio povo que era invadido,
E esse governante, ele mantinha a cultura, mantinha a organização social daquele povo. Então o Império Romano não influenciava na cultura nem na organização social, até como forma de não criar mais conflitos naquela sociedade, naquela civilização da qual ele invadiu. Só para vocês entenderem como é interessante esse tipo de domínio, né? Porque não é um domínio que nem aconteceu, por exemplo, no Brasil, né? Antes do Brasil se chamar Brasil, né? No período dos povos indígenas, na qual os povos indígenas eram donos da terra, né? E os portugueses chegaram e invadiram aqui essas terras onde hoje é o Brasil, e os portugueses impuseram a sua cultura, religião, visão de mundo para os índios, a sua língua, né, para os índios, coisa que o Império Romano não fazia nesse período que eu estou citando para vocês do Império. Tudo bem? Outra coisa importante, somente quando a gente fala da cidadania, somente quem nascia em Roma era considerado e tinha direitos de cidadania romana. Então todos os outros povos na quais eram invadidos, quais se tornavam escravos do Império Romano, esses povos colonizados do Império Romano, esses povos não tinham direito à cidadania romana. Só era considerado cidadão romano quem era nascido em Roma, né? E tinha direitos a essa cidadania. Então, para vocês verem como a noção de cidadania fica um pouco mais ampla aí. Na Roma monarquia e Roma república, somente homens mais de 20 anos, né? Prestado serviço militar, que tinham direito à cidadania e que tinham também que ter posse de terra. Depois os plebeus também conquistam esse direito à cidadania, e vocês percebem aqui que de alguma forma mais generalizada, cidadão dentro de Roma, no caso no modelo político do Império Romano, eram todos os cidadãos nascidos em Roma, todas as pessoas nascidas em Roma. Quem não era romano, quem não era nascido em Roma, não tinha direito à cidadania e automaticamente era um colonizado do Império Romano, sendo assim um escravo do Império Romano, que basicamente o Império Romano, de forma de subsistência, necessitava da mão de obra escrava externa, na qual os povos eles invadiam, né? A mão de obra e todos os subsídios externos da quais esses povos forneciam para o Império Romano, né? Uma coisa interessante também a se observar nessa questão da cidadania é que as mulheres romanas tinham mais independência que as de outros povos da época. Então, quando você observa, deixa eu virar para cá para vocês verem melhor esse lado, tá? Quando a gente observa na questão das mulheres romanas, a gente vê que elas tinham um pouco mais de independência. Porém, eu quero dizer que as mulheres romanas eram tratadas de forma igualitária naquele momento histórico do mundo antigo, na qual o machismo era mais imposto de cima para baixo na sociedade. Não, as mulheres romanas também eram um pouco excluídas da sociedade romana no sentido de direitos de cidadania. Por exemplo, direitos políticos. As mulheres romanas não podiam se candidatar ao Senado romano, infelizmente não. Porém, elas tinham direito a fazer, inclusive, propaganda para os senadores romanos. Isso que é muito interessante da época. Quando tinha as propagandas políticas, né, da época, para se eleger o Senado romano, as mulheres romanas tinham mais interferência. As mulheres romanas tinham posse de terra. Então, é nesse sentido que era dito, em comparação à Grécia Antiga, em comparação ao Egito Antigo na África, em comparação à Mesopotâmia, a próprio onde Jesus nasceu, Israel, na quais as mulheres tinham muito menos direitos políticos e participação política na sociedade, de cidadania. Cidadania não só na questão política, mas também inclusive de ser dona de posse de terra, que era uma coisa estritamente masculina naquele momento, né, para os povos externos, né? E quando eu cito isso, eu estou falando da Europa, uma parte da Ásia, uma parte do continente africano, mais próximo do Mediterrâneo, que eram culturas meio parecidas de olhar de mundo, de visão de mundo politicamente. Quando você olha para a América indígena, você tem outros conceitos, né? Até da participação da mulher, né? Que nós vimos já anteriormente, né? Ok? Que a mulher tinha participação nas rodas de decisão também e tal. Belezinha? Então, continuando aqui, aí olhando aqui para o nosso elemento 7, né? Então, já indo caminhando para o final aqui do nosso contexto do Império Romano. Tem um período de Roma que, mesmo com toda essa invasão dos povos, esse domínio, mesmo que se mantivesse a cultura, a organização social dos povos invadidos, teve um momento de Roma que nós chamamos de Pax Romana, que seria a paz romana, né, no latim, no latim que vem da língua latina romana. Essa Pax Romana, ela foi um momento de trégua entre o Império Romano com os povos invadidos. Então, meio que o Império Romano fez meio que um período de paz, de tranquilidade, e até dando alguns direitos para esses povos invadidos, de visitar Roma, de alguns direitos de cidadania, assim, não posso dizer de forma ampla, mas até alguns acordos de cidadania dos povos invadidos. E então, esse período durou do Imperador Augusto, de 28 a.C., ele quem deu início a essa Pax Romana, e essa Pax Romana durou até 180 depois de Cristo.
Então, se você vê, dá quase 200 anos mais ou menos. 28 a.C. a 180 depois de Cristo. Com a morte do imperador Marco Aurélio, que aí o período de trégua de paz acabou, que com a morte do imperador Marco Aurélio começou um novo período ali de guerra, até pela própria sobrevivência do Império Romano, da quais esses povos invadidos, essas colônias estavam já começando a pôr medo no Império Romano. Tudo bem? Então essa é a nossa discussão de hoje. Para fazer um resumão para vocês, eu coloquei aqui um esqueminha que já estava lá no centro de mídias também, deixa eu ver um pouquinho mais para atrapalhar vocês, né? Que diz assim: você tinha o Império Romano, esse Império Romano tinha a prática de dominação territorial, então deixando claro que essa dominação territorial tem a ver não só com o território da própria Roma, mas da parte externa. Você tem o Império que tinha o poder máximo e ele era um centralizador político. Tudo bem, rapaziadinha? Então essa é a nossa aula de hoje. Fiquem comigo. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar nos grupos de WhatsApp, tudo bem? E como eu sempre venho falando, hashtag fique em casa. E se for necessário, no último momento sair, hashtag use a máscara. Beleza, rapaziadinha? Falou, abraço, tchau, tchau.